Olá pessoal, bom dia para vocês. Meu nome é Leonardo. Eu estou começando a fazer uma série de vídeos aqui no meu canal no YouTube para mostrar para vocês, comentar com vocês, colocar algumas experiências do dia a dia com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre o assunto de carros, especialmente o meu carro, né? Eu tenho esse carro faz pouco tempo e então o que acontece? Eu estou iniciando agora e eu estou passando algumas experiências com ele, né, com relação à manutenção, a conhecer o carro, né. Eu fiz algumas buscas na internet sobre ele e tal. Ele é um Palio ED, ano 97, né, e eu não achei pouco conteúdo. Eu achei mais conteúdo referente aos Palios mais modernos, né, a geração 3, a geração 4, né. Até a geração 2 Fire eu já achei mais coisas do que o meu, que é o Fiazinho ainda, né? Então, por conta disso, eu achei interessante, né, compartilhar com vocês aí algumas experiências que eu estou tendo com o meu carro, né, que particularmente eu estou gostando muito dele, né? Então, como disse para vocês, eu adquiri ele mais ou menos em meados de março, tá? Ele foi assim, eu tinha um outro carro, o carro da Fiat também, que eu gostei muito da montadora, então da marca, né? Então eu falei, eu vou me desfazer desse carro, né? E vou pegar um carro da Fiat. Minha intenção era pegar um Uno, infelizmente eu acabei não conseguindo, mas eu peguei o Palio, deu certo, deu eu pegar esse Palio aqui. Gente, a história desse carro é o seguinte: ele é um carro que tá um pouco assim negligenciado, né? Um pouco negligenciado com relação à manutenção, né? Peguei ele com uma série de probleminhas, mas graças a Deus a gente tem um pouco de conhecimento, de vontade também, e um pouco de dinheiro, né? Porque você está com um carro, né? Você não vai falar, não vou gastar rios de dinheiro no carro. Realmente não compensa. Se você for pensar em comprar um carro desse, por exemplo, para ficar com ele 1, 2 anos, não compensa. Entendeu? Você pegar um carro nesse estado, é melhor você pegar um carro, você vai pagar mais ou menos aí em torno de uns R$2.000, R$2.500 a mais no carro, né? Lógico, depende da possibilidade financeira de cada um. Para mim, esses R$2.500 na época estava praticamente impossível, né? Então, o que acontece? E você vai pegar um carro mais em ordem. Lógico que daqui 4 anos, por exemplo, né, que as coisas perdem valor e você não vai ver depois o retorno. Mas o meu caso aqui é o seguinte: eu estava precisando de um carro básico para me locomover aqui para a região, né? Um carro para o dia a dia. E gostei muito dele por conta do valor baixo, das manutenções, né, que são fáceis de fazer, em termos do valor das peças. Os mecânicos não tem como cobrar um valor muito alto pelo valor do carro e pela simplicidade da mecânica, né? Vamos falar assim, pelo fato dessa mecânica ser conhecida. Esse motor, por exemplo, o motor Fiasa, um motor que vamos falar assim, vai desde o Fiat 147, veio equipando ele com algumas pequenas modificações, equipou o Uno Mille, o Uno, né? E foi chegando até o Palinho, né? Então não tem bicho de 7 cabeças para ninguém, né? Bom, gente, gostei dele pelo seguinte, como eu estava falando para vocês. Vamos falar assim, ele não é um carro para andar, ele não é um carro que você vai apertar o acelerador, ele vai andar, não. Pelo contrário, no caso do meu carrinho aqui, ele é milzinho, né? E ele não é um carro para andar, mas ele é um carro muito versátil em termos de consumo de combustível, né? Eu fiz uma viagem com ele, aí eu rodei 310 km mais ou menos, e o que acontece? Eu fiz as contas, ele fez incríveis 16 km com litro de gasolina, tá? E o que acontece? Eu falei, nossa, que bom, né? Para a estrada, isso, lógico, gente, uma média de 80, 90 km por hora, sem você abusar muito, no caso aí do acelerador, procurando ser racional, né, em termos do escalonamento de marchas, e eu com a minha esposa e alguma bagagem, não estava com o carro completamente carregado, tá? E detalhe sempre importante, gente, pneus calibrados, tá? Eu procuro sempre fazer viagens, tudo com pneu sempre. Uma das coisas que eu sempre chego é a calibragem dos pneus. Isso aí não parece muita coisa, mas influencia bastante no consumo do combustível. Gente, eu vou apresentar para vocês ele, né, meu carro, que é aquilo que eu falei para vocês. Algumas coisas que vocês vão ver, eu já fiz, outras ainda precisa fazer.
conforme minha possibilidade de recurso financeiro, eu vou deixando ele com a minha cara, com o meu jeito, aquilo que eu acho que precisa fazer, que eu acho que precisa de uma atenção maior aqui ou ali, né? Aí eu vou fazendo. Gente, deixa eu mostrar ele para vocês. Então, outra coisa que eu achei interessante desse carrinho. Eu achei ele um carro pequeno, mas espaçoso por dentro. Outra coisa, por ele ser pequeno, eu achei interessante o fato de que é muito fácil de manobrar e de caber nas vagas no centro de cidade, por exemplo. Gente, esse é ele, tá? É meu novo companheiro, vamos falar assim, pro dia a dia. Vocês podem ver que tem algumas coisinhas para fazer. Ó, aqui tem uns, eu vou ter que fazer uma capação de lata, né? Aqui tem um ovinho, ó, amassadinho aqui nessa região aqui da tampa. Aqui, ó, tem esse, como é que eu falo? Esse vinquinho, né, de uma infiltraçãozinha aqui também, coisa que eu vou ter que mexer nele, tá? Aqui o que acontece? Até que ele tá bem conservadinho, né, em termos de pintura. E o capô é interessante no seguinte sentido. Quando eu, como é que eu falo, fui comprar ele, até eu notei, né, eu falei, uai, mas o que vem a ser esse capô, né, ele tá cobrindo o farol, vocês podem ver aqui, ó, não sei se dá pra ver muito o lado de lá, mas lá de cá você já tem noção. Aí o rapaz falou, não, isso daí é um capô esportivo. Eu falei, vai, mas capô esportivo? Mas eu nunca vi isso em palinho nenhum. Aí depois conversando com o pessoal que mexe com funilaria aqui na cidade, tudo. Isso aqui é o seguinte, isso aqui o pessoal faz tipo de um alongamento do capô aqui, né? Nessa faixa aqui, ó. Vocês estão vendo. Que é pra fazer o capô, vamos falar assim, bad boy, tá? Ele vai ficar na mesma altura, no caso de lá, né? E do meio do capô aqui, né? Pra cá cobrindo um pouco os faróis. Gente, modificação pra quem gosta, eu não... Sinceramente, se o carro fosse meu, eu não teria feito. Tá? Mas o que acontece? Qual que é o principal que eu achei difícil de lidar com isso? Os faróis, né? Tanto é que esse farol aqui, gente, ele tá um pouco recaído. Vocês podem notar que ele tá um pouco diferente aqui, ó. Tá? E eu não consigo subir ele. Se eu subir ele, ele bate em cima do capô. Vocês podem ver que aqui tá fora do encaixe dele com o pisca, né? Já o outro lado, não. O outro lado, o capô, embora tá cobrindo, mas a pessoa fez de uma outra forma, né? Então eu já consegui, inclusive tive que corrigir isso daqui, ó. Ele tava com o farol muito baixo, o foco dele muito baixo. Eu fui 2 vezes pegar a pista com esse carro de noite. E, gente, eu não enxergava nada com esse carro. Enfim, muita coisa que eu já fiz, né, dentro dele. Eu vou apresentar ele para vocês hoje. Vou mostrar aqui por dentro como é que ele tá, né? Ele é um carro bem rodadinho já, tá? São 247 mil. Vocês podem ver aqui, ó. Vamos lá, 247.519 já. Tá? Eu peguei esse carro com, vamos ver se dá pra ver aqui, se vocês vão conseguir ver na etiqueta, 244.896 quilômetros, que foi quando eu fiz a troca de óleo, logo quando eu comprei ele, tá? Vocês podem ver que apesar do ano, como eu disse pra vocês, ele é 97, ele é um ED 97, né, basiquinho, porta-luva não tem, como é que eu falo, aquela tampa, nada, né, ele é bem basiquinho. E o que acontece? Daqui ele tá bem conservadinho, né? O volante tá com essa fita isolante aqui. Eu tive que colocar essa capa para não ficar sujando a mão da gente, porque isso aqui com o tempo, na hora resolve, mas depois vira uma anarquia a mão da gente, né? Eu tenho bastante coisa para fazer no carro. Eu instalei o som, né? Que foi um som, inclusive, que eu ganhei de presente de aniversário da minha esposa. E eu queria instalar pra gente poder viajar, pra gente poder curtir, né? Quando a gente fosse sair com o carro, né? E tem aqui também para fazer, né, esse acionamento tá da seguinte forma: o ventilador liga, né? E o que acontece? Ele liga, funciona, mas aqui tá travado. Eu não consigo mudar o botão da posição do como é que eu falo? Jogando o ar para desembaçar o vidro. Vamos supor, se eu quiser mudar o ar para mim aqui ou então para fechar, eu não consigo. Eu peguei esse carro com este botão quebrado.
Eu fui no desmanche aqui na cidade vizinha, eu consegui um botão ou outro, mas eu coloquei, como eu percebi que estava travado e que o outro também estava quebrado, eu pensei comigo, eu falei, não, tem coisa errada aqui. Se eu forçar esse botão, eu vou acabar quebrando esse daí também. Então eu optei por não forçar, tá, gente? E o que acontece? Nessa parte da frente dele, como eu disse pra vocês, tem isso pra fazer. Algumas coisas eu já fiz, como por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, esse carro ele tinha vidro elétrico, tá? Era, pelo jeito aqui, era o que ele tinha, era o original dele, o vidro. O que acontece? Eu optei por tirar esse vidro elétrico pelo seguinte, os meus estavam bem fracos, e eu ia precisar trocar as máquinas, aliás, perdão, eu ia precisar trocar os motores deles, que as máquinas até que estavam boas, elas estavam subindo e descendo, mas com muito vagarosidade. Por exemplo, você tinha que apertar o botão aqui e ajudar o vidro a suspender. Ele não suspendia por si só. Então, eu optei por te retirar e colocar manual, tá? Porque aqui na minha cidade a gente usa, nós temos aqui bastante estradas de terra, tudo para acessar as roças, tudo. E às vezes eu com a minha esposa, a gente gosta de dar uma volta para esses lugares, tudo. Até pela calma, tranquilidade e pela beleza do local, né? E então o que acontece? Eu optei por colocar elas. Eu tive outros carros, eu tive um carro com vidro elétrico, já morava aqui e tudo, eu tive bastante problema com manutenção desses vidros. E antes eu tive outro carro com vidro manual e eu passei quase 5 anos, acho que 3 anos e meio, 4 anos, na porta do motorista, suspendendo e descendo o vidro. No uso do carro, um carro que eu usava praticamente não, todo dia eu usava o carro, para trabalhar, para tudo. E eu fui ter problema com essa máquina de vidro de um carro já usado, um carro até meio antigo, né? Mas eu fui ter problemas com ele somente depois de quase 4 anos de uso. Bom, enfim, agora tá tudo descendo, né? Vocês podem ver, ó, desce, né? E sobe numa boa, tudo. Falei, eu preferi tornar o carro mais funcional, né? Deixa eu continuar mostrando ele para vocês. Como eu disse para vocês, 244 mil quilômetros, né? Fazendo 247 mil quilômetros. E como é que eu falo? Quase 20 anos, né? Vamos falar assim, o ano que vem completa 20 anos de uso. Então ele não tá 100%, né? Mas até que ele tá bonitinho. Vocês podem ver, ó, por dentro, o forro não tá estragado, nada, né? E os bancos, né? Eu coloquei essas capas aqui, isso aqui são capas de banco, ó. Por conta do fato dele estar não com a estrutura ruim, mas com o tecido um pouco desgastado, ó. Vocês podem ver aqui, ó, né? Para conservar também, que aquela coisa. E essas capas eu gosto muito de capas de banco pela seguinte vantagem: pelo fato de que você pode, no caso, tirar, botar na máquina, lavar, e o carro está sempre com os bancos conservados, limpos. Essas capas eu tinha do meu outro carro ainda, eu tirei, né? E eu optei por colocar no, como é que eu falo, nesse carro aqui. Outra coisa que eu fiz, gente, eu tive que fazer, vou contar pra vocês por quê. Tive que trocar tantas borrachas de porta. Vocês podem ver aqui, ó, que elas são novas, ó, né? Como as pingadeiras. Pingadeira é essa borracha aqui, ó. Não tá meu dedo aqui, ó. Qual que é a função dessa borracha? Quando a porta bate, ela encosta aqui, né? E o que acontece? E ela evita que a água realmente não escorra por meio da borracha e pingue, né? Essas duas, tanto uma quanto a outra, estavam originais. Só que essa desse lado estava emendada com silicone. Ela não tinha problema, né? A porta fechava quando eu comprei ele bem maciozinho por conta das borrachas estavam bem deterioradas. Agora está até um pouco duro ainda. Já faz um tempo já, vocês podem ver que eu tenho que pôr um pouco mais de força para fechar, né? Mas nessa porta aqui, né, que eu deixei entreaberta, vou mostrar para vocês. Eu tinha um problema de infiltração. Chegava a pingar água mesmo, entendeu? Aqui, para vocês terem uma ideia, como eu disse, eu comprei esse carro, eu moro aqui no sul de Minas. Eu não comprei esse carro daqui, esse carro eu comprei da região de Campinas. Eu tenho familiares lá na região, tudo. E eu comprei esse carro lá. Eu vendi meu outro carro por lá também e eu tive que vir para cá com esse carro. Resultado, eu estava aqui na estrada, eu peguei uma chuva forte. O que aconteceu? Começou a pingar água mesmo, literalmente pingar água em cima, bem aqui nessa região aqui, ó. E ela pingava, ela dava bem em cima aqui de onde seria o alojamento para a caixa de som,
né? Resultado, eu fiquei um pouco preocupado com aquilo, porque eu falei, poxa, eu vou querer colocar um som no carro, o carro fica molhado, por dentro fica num cheiro horrível, você sabe como é que é. Aí eu falei, vou ter que resolver isso daí. Resultado, fui fazendo as coisas, fui atrás, e aí fui vendo que a borracha não seria suficiente, eu teria que trocar a pingadeira também. Eu achei um pouco caro, gente, eu paguei R$65 em cada uma dessas pingadeiras aqui, tanto para esse lado como para o outro, na loja de peças que vende aqui em acessórios lá em Alfenas. Mas enfim, compensou pelo seguinte fato: colocou no lugar tudo e não deu mais problema. As portas ficaram mais justas de fechar, as borrachas também novas, né? Eu troquei as borrachas do porta-mala também. Daqui a pouco a gente vai lá pra gente dar uma olhada lá nele, tá? E o que acontece? Eu troquei essas borrachas, né? Optei por isso preventivamente. Até porque a gente pega muita estrada, tudo, e não é legal ficar entrando poeira dentro do carro por conta de borracha velha. Não é tão caro assim, é coisa de 45, 50 reais cada um. Vamos falar assim, varia muito de região para região, às vezes, o preço. E é uma coisa que com jeito, né, um martelinho de borracha, com jeito, você consegue trocar em casa assim. Tá? Eu, por exemplo, as borrachas, não as pingadeiras. As pingadeiras tive que pagar um serviço de um funileiro. Mas as borrachas eu troquei em casa. Eu peguei no final de semana, liguei o somzinho do palinho aqui para tocar, e na minha garagem aqui mesmo eu fui tirando uma, fui colocando a outra, fui fazendo as curvaturas certinho, com bastante calma. E aquela coisa, o legal é isso, da gente economizar com mão de obra e a gente aprender a fazer as coisas, pelo menos para quem gosta. Eu adoro isso. Gente, esse é o porta-mala do palinho, vocês desculpem a bagunça, tem algumas ferramentas, algumas coisas ainda aí que eu preciso tirar, né? Não é pequeno, mas também não é dos menores. Vou dizer, não é grande, mas também não é pequeno. Fica no meio, eu achei intermediário, tá? No meu caso aqui, para fazer uma compra do mês boa, praticamente eu não preciso dos bancos. Acaba sendo suficiente esse espaço aqui, tá? Viagem também. Eu com a minha esposa, né? Bagagem para 2 pessoas, né? Assim, muito pouco eu uso, assim, de colocar só alguma mala acessória para alguma coisa assim na frente de acesso rápido, né? Mas vamos supor, as malas maiores dá conta aqui sim. Então vamos lá. Vocês podem ver, ó, a borracha novinha, né? E o que acontece? Aqui foi trocado isso daqui, eu optei por trocar. E isso também não tinha, gente. O som dele, né? Ele tá aqui embaixo, ó. Ele tá aqui no lugar original. Eu não quis colocar aqui, embora tivesse já o buraco feito, né? Porque às vezes a gente precisa do carro para carregar alguma coisa a mais, né? Resultado, eu ia ter que desconectar fio, eu ia ter que tirar esse tampão para poder rebater banco, tudo isso aqui geralmente pesa no tampão. Eu não quis. Então o que eu fiz? Eu coloquei essas telinhas aqui que vocês viram, para o pessoal não ficar olhando o que tem dentro do porta-mala, entendeu? Evitar inibir um pouco essa coisa, né? Aí o que acontece? Eu coloquei por conta disso. E vamos falar assim, por enquanto deu conta, o somzinho ficou legal, tudo. Tive alguns outros problemas, depois vou relatar para vocês com relação à lanterna, tudo. Tem algumas peças aí para mostrar, né, para vocês. Esse vídeo aqui eu vou fazer mais na apresentação do carro mesmo para vocês. Deixa eu encostar aqui, né? Tirar a chave. Fechou. Tá, vamos ver agora o cofre do motor, como é que tá, né? O carro não tá... O carro até que não tá muito mal cuidado, mas tem algumas coisinhas para fazer, como disse para vocês. Entendeu? Vamos ver aqui, ó. Gente, aqui, deixa eu só colocar o apoio aqui do capô. Aqui é o seguinte. Aqui foi uma das partes que eu mais gastei dinheiro, né? Porque ele tava com algumas falhas mecânicas, tudo. E eu precisava dar um jeito nisso. Então ele tava consumindo bastante combustível quando eu comprei e tudo. Então o que foi feito aqui, né? Vamos lá, vamos apresentar para vocês. Esse aqui é o cofre do motor, esse aqui é o meu motorzinho, né? Aqui ainda tem algumas coisas para fazer, que nem vocês podem ver que a caixa de bateria ela tá totalmente quebrada.
tá? Eu fixei a bateria aqui por meio desse ferro, que eu não sei se aqui, pelo jeito foi adaptado aqui, ó. E lá atrás eu consegui fixar a bateria no lugar. Me incomodando ainda um pouco essa caixa, esse fusível aqui desse jeito, entendeu? Mas enfim, aqui vamos lá. Gente, vocês já cansaram de ver isso nos vídeos, mas eu vou falar pra vocês. Comprou o carro, correia dentada. Peça aí de 20, 30 reais. Não vai gastar com mão de obra, e por mais cara que seja, mais do que 150. Às vezes não chega, às vezes nem chega a isso, tá? Compensa trocar. Olha, só pra vocês terem uma noção. Eu fui saber, né? Só por saber. Quanto ficaria fazer um cabeçote? Quanto ficaria um cabeçote desse daqui? Vamos supor, feito, né? A base de troca. A pessoa me falou 500 reais, tá? 500 reais, gente. O mecânico vai cobrar mais ou menos em torno de 300 reais, mais ou menos, como disse, variando muito de região de profissional para profissional. Para colocar para você um cabeçote, tirar esse aqui e colocar outro. Ou seja, só nessa brincadeira você já gastou, vamos lá, 800 reais, quase 1.000. Sem contar o seguinte, se essa correia dentada quebrar, é guincho. Vocês vão gastar, dependendo da localidade, do preço do guincho, vocês vão gastar mais com guincho também. Então, gente, o que eu falo, não compensa. Entendeu? Olha só para você ver a diferença de gasto. Podemos arredondar para 1.000 reais com guincho, né? 1.000 reais com guincho, mais, vamos falar assim, o transtorno de você ficar sem o carro, tudo, né? Por causa de 150 reais uma correia dentada. De um serviço, né? Que a peça custa 30 reais. Tá 25, 30 reais, dependendo aí da marca, do modelo da autopeça. Não vai custar muito mais que isso, tá? Como é que eu falo? O serviço aí, mas vamos falar que a pessoa te cobra 100 reais um serviço aí, entendeu? Então compensa, gente, olhar isso aqui. Você não sabe quanto rodou, entendeu? Você comprou o carro, vai ver isso aqui. Outra coisa para você ficar atento, os rolamentos tensores, tá? No meu caso aqui, eu troquei, ele tava com chiado esse carro quando eu comprei, muito forte. Então o que eu fiz? Eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos fazer uma preventiva. Vamos trocar a correia dentada e vamos trocar o tensor da correia dentada e da correia do alternador. Não sei se vocês podem ver aqui. Ó, vamos lá. O palinho, ele tem um tensor de correia do alternador, que é este daqui, ó. Eu optei por trocá-lo, entendeu? Porque, como eu disse pra vocês, eu observei que o carro foi muito negligenciado com manutenção. Na hora que eu comprei ele, eu troquei filtro de ar, filtro de combustível, óleo, filtro de óleo. A gente observava pelo tanto que o óleo rodou, filtro de combustível, pelo filtro de ar aqui, estava bem sujo. E também depois também pela, vamos falar assim, pelo desgaste que a gente acentuado das velas, né, que o carro foi meio negligenciado. Então eu optei por, eu tinha um dinheiro para investir nisso, eu optei por não vacilar com isso. Gente, o que acontece? Eu peguei, né, fiz essa parte preventiva, mas o carro estava muito ruim de injeção. O carro dava algumas falhas, o carro acendia a luz, o carro não afirmava a marcha lenta o tempo inteiro acelerada. Aí o que acontece? Vai de um profissional de injeção, que tem que ter o scanner, né, que a gente está falando de uma injeção eletrônica aqui, multiponto, tudo, e ela vai te acusar os erros. Eu gostei muito da injeção desse carro, porque até se a bobina, que é essa pecinha aqui, ó, der uma falha, ele vai falar. O scanner vai pegar. Então, o que acontece? Eu levei no profissional, na cidade vizinha aqui, entendeu? Por conselho de uma pessoa aqui da minha cidade mesmo, um mecânico muito bom aqui. E o que acontece? E ele falou, Léo, leva lá pra ele que ele tem um aparelho. Ele tem um aparelho moderno, tudo. Ele vai te dar uma noção do que está acontecendo nesse carro. Resultado, cheguei lá, o pessoal falou, olha, Léo, o negócio é o seguinte, o seu sensor de posição da borboleta, que é este aqui, ó, ele está, como é que eu falo, totalmente errado. E sua sonda lâmina que fica ali, ó, aquela pecinha que fica, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui, ó, onde está meu dedo aqui, ó, abaixo do escapamento, ela tá travada, então precisa ser trocado. Gente, vocês acreditem, eu não pus nem novo isso aqui, eu pus usado, até por conselho do próprio mecânico. Porque a cidade aqui, eu disse pra vocês, eu moro
sul de Minas. Para mim ter uma autopeça mais avançada, com peças novas, eu ia precisar ir até uma cidade de mais ou menos aí 45 km para ir, 45 para voltar. O carro ruim de funcionamento e gastão do jeito que estava, não ia me compensar. Eu ia precisar do carro, precisar de uma solução rápida. Então o que eu fiz? Optei por colocar uma peça original usada, né? Logicamente que chegando com essa peça lá, pelo menos a pessoa do desmanche me deu uma garantia, chegando com essa peça lá o mecânico testou, tanto o sensor de posição quanto a sonda, e ambos estavam funcionando perfeitamente, tá? Eu gastei incríveis nesses dois sensores, R$70, tá? O que acontece? O que eu pus foram as únicas coisas que eu pus usado também. Eu tive que trocar o atuador de marcha lenta, vocês podem observar que ele é novo, né? Aí que eu fiz, aí eu coloquei ele novo, tá? 2 bobinas. Essa aqui calhou de ser NGK, porque só tinha uma. E essa daqui eu troquei preventivamente Marelli. Eu tô com as caixinhas ali na estantezinha, depois eu vou mostrar pra vocês. Troquei os cabos de vela, as velas eu já havia trocado, como disse pra vocês, tá? Resultado, o carro melhorou muito, tá? O carro ficou muito bom de funcionamento. Aí foi questão de ajustar tudo, né, ele, e aquela coisa. Agora aos poucos a gente vai fazendo, a gente vai chegando, tá? Algumas coisas eu fiz, gente, não porque estava estragada, mas por preventivo. Por exemplo, eu fiz uma troca de bomba de combustível nesse carro, né? Eu já fiquei na estrada por conta de bomba de combustível, né? Eu com a minha esposa, tudo. Então eu optei por não vacilar essa vez. Eu falei, eu não vou ficar na estrada por conta de bomba. Vocês imaginar que uma bomba de combustível nova custa R$120 da Bosch. Uma parada, se você não tiver muito dinheiro aí, custa 80, né? Então eu optei por colocar a bomba nova. Eu guardei a antiga, caso alguma viagem que eu faça, eu sempre procuro levar uma peça de reserva, né? Se eu tiver algum problema, pelo menos eu sei que essa bomba não tá funcionando aquelas coisas, porque ela tava já dando alguns sinais, tipo, a partida um pouco longa, um barulho meio forte a hora que você liga a chave do carro, né? Pra mim que não tava legal. E eu vou mostrar pra vocês isso aí, o meu dia a dia, o que eu vou fazendo no carro, que eu vou seguir adiante aqui, eu vou postando pra vocês como uma ajuda aí, né? Pra gente conhecer melhor o Palim, tá? Eu vou dar uma partidinha pra vocês, ele tá frio, tá? Eu tô, como é que eu falo, ligando ele agora, né? Ontem à noite eu usei ele. Até vou desligar os faróis aqui que estavam ligados. Vamos ver que ele pegou normal, sem pisar no acelerador, tá, gente? Porque carro injeção, até carro carburado, não se pisa no acelerador para ligar. Ele tem que pegar sem intervenção, tá? Então vocês podem ver, ó, parte de iluminação de painel, tudo, né? E pegou de primeira, tá? E o que acontece? Vamos ver o motorzinho aqui trabalhar. Esse motor ainda tem algumas coisas para fazer, que na parte mecânica dele eu não fiz ainda um ajuste de válvula. Vocês podem observar um barulhinho de válvula batendo, não sei se vocês conseguem observar, entendeu? Ele está batendo um pouco de comando de válvula ainda. Mas é aquela coisa, conforme a gente pode, a gente vai fazendo as coisas no carro, tá? Então, tem também um vazamentinho de óleo. Eu creio que seja no junta de kart, tá? Eu pretendo, como é que eu falo? Eu pretendo ver se eu consigo fazer para eu mesmo resolver esse problema. Se eu conseguir, eu vou filmar para vocês, tá? Pra vocês verem que não é tão difícil assim. Depende de algumas ferramentas, tudo, mas não é bicho de 7 cabeças, gente. Bom, eu acho que por hora é isto. Depois eu vou postar para vocês algumas outras coisas que eu andei fazendo, tá? Espero que vocês gostem dos meus vídeos e tô aberto aí a comentários, sugestões, perguntas, que a gente puder trocar de experiências para um ajudar o outro. E nós estamos aqui, tá? Gente, um forte abraço, vocês fiquem com Deus, até mais.